E aí, família Caipora, vamos trazer para vocês os palpites para este dia 16 de fevereiro, domingo. Serão 10 palpites, então vamos montar os nossos melhores bilhetes, beleza? No final do vídeo nós teremos o bilhete Caipora, então peguem ele e aproveitem para ter o melhor resultado, beleza, galera? E vamos lá para o resultado do nosso dia 14 de fevereiro. No dia 14 nós tivemos 10 palpites, com 7 greens e 3 reds, 70% de taxa de acertos. Nosso mês de fevereiro e vem muito bem nos últimos dias, então acredito que atingiremos acima da meta, beleza, galera? Então este é o nosso resultado. Se gostou, já deixa o seu like e vamos lá para os nossos palpites do dia 16 de fevereiro. Bora pra intro! Salve, meus amigos e amigas caiporas! Vamos começar com essa partida aqui às 3 da manhã do Western Sydney Wanderers contra o MacArthur. E essa partida na Liga da Austrália nós separamos com over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Western de 46%. Seu aproveitamento é de 56% nos últimos 9 jogos e o MacArthur tem 56% também. Em casa, o Western está com 28% apenas de aproveitamento. E como visitante, o MacArthur está com 72%. No histórico, são 4 vitórias do Western, 3 empates e 5 do MacArthur. A média de gols ultrapassam os 3,5 gols. Em séries, MacArthur vem a 10 jogos marcando gols e em casa o Western vem perdendo a 3 jogos. Como visitante, o MacArthur vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros entre as duas equipes, nós tivemos o mercado de gols no primeiro tempo em todas as partidas que as duas equipes disputaram. Verificando na casa do Western, também temos gol no primeiro tempo em quase todos os jogos. Últimos jogos nos campeonatos, gols no primeiro tempo também ocorrem na maioria das partidas das duas equipes. E na tabela do Campeonato da Austrália, nós temos o MacArthur em 7º colocado, enquanto o Western é o 8º. Temos 32 gols marcados e 24 sofridos para o MacArthur em 17 jogos. E o Western, em 16 jogos, marcou 33 e sofreu 30 gols. Então, para essa partida, separamos o mercado de over meio gol no primeiro tempo, beleza? A próxima partida na Premier League da Inglaterra, às 11 da manhã. Liverpool contra o Wolverhampton. E essa partida nós separamos com o mercado também de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Liverpool é de 78%. Seu aproveitamento é de 67% nos últimos 9 jogos e o Wolverhampton tem 50%. Em casa, o Liverpool está com 89% de aproveitamento e como visitante o Wolverhampton tem 50%. No histórico, são 18 vitórias do Liverpool, 3 empates e 4 do Wolverhampton. A média de gols ultrapassam os 2 gols. Em séries, o Liverpool não tem nenhuma série, enquanto o Wolverhampton vence empates a 5 jogos. Em casa, o Liverpool vem vencendo a 4 partidas e como visitante o Wolverhampton não está em nenhuma série. Últimos encontros das duas equipes ocorreram gols no primeiro tempo na maioria dos jogos que tiveram. E na casa do Liverpool também tivemos gols no primeiro tempo na maioria das partidas que disputaram. Últimos jogos nos campeonatos, ocorreram gols no primeiro tempo também, na maioria das partidas, principalmente contra o Liverpool, joga em casa. E na tabela, o Liverpool é o primeiro colocado e o Wolverhampton é o 17º. Temos 58 gols marcados e 23 sofridos em 24 jogos para o Liverpool e o Wolverhampton marcou 34 e sofreu 52. Então, para essa partida, separamos o mercado de over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, meio-dia e 45, Ajax contra o Heracles na Eredivisie da Holanda. E essa partida nós separamos com o mercado de vitória seca para casa. O Ajax tem 78% de probabilidade de vitória. Seu aproveitamento é de 72% nos últimos 9 jogos e o Heracles tem 67%. Em casa, o Ajax tem 83% de aproveitamento e como visitante o Heracles está com 39%. No histórico, são 27 vitórias do Ajax, 7 empates e 3 vitórias do Heracles. A média de gols ultrapassa os 3 gols. Em séries, o Ajax vem a 4 jogos vencendo e o Heracles vem a 7 jogos marcando gols. Em casa, o Ajax vem vencendo a 5 jogos e como visitante o Heracles não está em nenhuma série. Últimos encontros das duas equipes,
nós temos aqui o Ajax vencendo 5 dos últimos 6 jogos. Em casa, ele também venceu 5 das últimas 6 partidas contra o Heracles. Últimos jogos nos campeonatos, o Ajax venceu 5 dos seus últimos 6 jogos e o Heracles venceu 4 dos últimos 6. Na tabela da Eredivisie, o Ajax é o segundo colocado e o Heracles é o 14º. Nós temos 45 gols marcados e 18 sofridos em 21 jogos para o Ajax. E o Heracles disputou 22 jogos, marcou 28 gols e sofreu 38. Então, para essa partida, separamos o mercado de vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Fenerbahçe contra o Kasimpasa na Superliga da Turquia. E essa partida nós separamos com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória para o Fenerbahçe é de 75% e seu aproveitamento é de 89% nos últimos 9 jogos. O Kasimpasa tem 50%. Em casa, o Fenerbahçe tem 83% de aproveitamento e como visitante o Kasimpasa tem 56%. No histórico, são 28 vitórias do Fenerbahçe, 2 empates e 3 vitórias apenas do Kasimpasa. A média de gols ultrapassam os 3 gols. Em séries, o Fenerbahçe vem a 4 jogos vencendo e o Kasimpasa vem sofrendo gols a 9 jogos. Em casa, o Fenerbahçe também vem vencendo a 4 jogos. O Kasimpasa vem sofrendo gols como visitante a 5 jogos. Últimos encontros, nós tivemos vitória do Fenerbahçe nas últimas 6 partidas. E jogando em casa, o Fenerbahçe venceu 5 dos últimos 6 confrontos. Últimos jogos nos campeonatos, o Fenerbahçe venceu 5 dos seus últimos 6 jogos, enquanto o Kasimpasa ele venceu 3 das últimas 6 partidas. E na tabela do campeonato, o Fenerbahçe é o segundo colocado e o Kasimpasa é o 8º. São 57 gols marcados e 22 sofridos para o Fenerbahçe em 22 jogos. O Kasimpasa, nos mesmos 22 jogos, marcou 40 gols e sofreu 42. Então, para essa partida, separamos o mercado de vitória seca para casa, beleza? A próxima partida é o Tottenham contra o Manchester United na Premier League da Inglaterra. Essa partida, às 1h30 da tarde, nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória é de 40% para o Tottenham. Nós temos 44% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Manchester United tem 72%. Em casa, o Tottenham tem 44% e como visitante o Manchester United está com 61%. No histórico, são 44 vitórias do Manchester United, 13 empates e 3 vitórias do Tottenham. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, nós temos o Tottenham sem empates a 5 jogos e o Manchester United também, mas o Manchester United venceu 4 dos últimos 5. Jogando em casa, o Tottenham vem a 10 jogos marcando gols e como visitante o Manchester United vem vencendo a 3 jogos. Últimos encontros das duas equipes, nós temos o mercado de over 1,5 gols nos últimos 6 jogos. E na casa do Tottenham, temos over 1,5 também nas últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em todas as partidas do Tottenham, em apenas uma partida no Manchester United, que ele venceu por 1-0 o Fulham. Verificando a tabela do campeonato, o Manchester United é o 14º e o Tottenham ele é o 15º. Nós temos 28 gols marcados e 34 sofridos em 24 jogos para o Manchester United. E o Tottenham marcou 48 gols e sofreu 37. Então, para essa partida, separamos o mercado de over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Parma contra a Roma na Série A da Itália. E essa partida nós separamos com o mercado de over 1,5 gols. A probabilidade de vitória para a Roma é de 46% jogando fora de casa. 61% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. Já o Parma tem 22%. Em casa, o Parma está com 33% de aproveitamento e como visitante a Roma tem 44%. No histórico, são 34 vitórias da Roma, 10 empates e 8 do Parma. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Parma vem perdendo a 3 jogos e a Roma vem a 6 jogos marcando gols. Em casa, o Parma vem marcando gols a 6 jogos e como visitante a Roma não está em nenhuma série. Últimos encontros das duas equipes, nós temos o mercado de over 1,5 gols nos últimos 6 jogos. Na casa do Parma, over 1,5 também nos últimos 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Na tabela da Série A, nós temos a Roma em 9ª colocada e o Parma é o 18º, com risco de rebaixamento novamente. Nós temos 35 gols marcados e 29 sofridos em 24 jogos para a Roma. E o Parma marcou 30 gols e sofreu 44. Então, para essa partida, separamos o mercado de over 1,5 gols. Fechou?
Próxima partida, Primeira Liga de Portugal. Essa partida, às 15 horas, nós temos o Farense contra o Porto, com o mercado de vitória, empate para fora e under 4,5 gols. A probabilidade de vitória para o Porto é de 67%. Seu aproveitamento é de 33% nos últimos 9 jogos, enquanto o Farense tem 28%. Em casa, o Farense está com 28% de aproveitamento e como visitante o Porto tem 39%. No histórico, são 5 partidas com 5 vitórias do Porto e a média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, Porto vem empatando a 3 jogos e o Farense vem perdendo a 3. Em casa, o Farense também vem perdendo a 3 jogos e como visitante o Porto não tem nenhuma série. Últimos encontros das duas equipes, nós temos vitória do Porto nos últimos 5 jogos. O under 4,5 gols nós temos em 4 deles. Nos últimos jogos nos campeonatos, o Porto venceu uma das últimas 6 partidas e empatou 4. Temos under 4,5 gols em todos esses últimos 6 jogos. Enquanto o Farense, ele perdeu a maioria dos jogos, foram os últimos 6 que ele disputou. Temos under 4,5 gols nesses últimos 6 jogos. Verificando aqui na tabela do campeonato, o Porto é o terceiro colocado e o Farense é o 17º. Nós temos 45 gols marcados e 18 sofridos para o Porto em 21 jogos, e o Farense marcou só 13 gols e sofreu 30 nos últimos 21. Então, para essa partida, separamos vitória, empate para fora e under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Juventus contra a Inter de Milão na Série A da Itália. Essa partida, às 15 para 5 da tarde, nós separamos com o mercado de cartão mostrado em ambos os tempos. Verificando aqui nos últimos jogos, tivemos cartões mostrados em ambos os tempos das duas equipes na maioria das partidas. Verificando a disciplina das duas equipes, nós temos aqui uma média de acima de 3 cartões por partida, somando as duas equipes, tá? Nosso árbitro tem uma média de 4,2 cartões por partida e a média de cartões no primeiro tempo é de 19 cartões e temos 27 cartões no segundo tempo, tá? Então, para essa partida, nós separamos o mercado de cartão mostrado em ambos os tempos, beleza? A próxima partida é esse clássico no Campeonato Paulista. O Palmeiras contra o São Paulo, que também é a nossa partida em destaque. E essa partida nós separamos com o mercado de ambas as equipes receberão 2 cartões ou mais. Essa partida às 6h30 da tarde nós temos o Palmeiras com uma probabilidade de vitória de 55%. Seu aproveitamento é de 67% nos últimos 9 jogos e o São Paulo está com 61%. Em casa, o Palmeiras tem 50% de aproveitamento e como visitante o São Paulo tem 39%. No histórico, são 26 vitórias do Palmeiras, 24 empates e 27 do São Paulo. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Palmeiras vem sem derrotas há 5 jogos. Em casa, o Palmeiras não está em nenhuma série. Como visitante, o São Paulo não tem nenhuma série também. Últimos encontros das duas equipes, nós temos as duas equipes recebendo 2 cartões ou mais na maioria das partidas e também tivemos expulsões, tá? E verificando aqui na tabela do campeonato, o São Paulo é o primeiro colocado do seu grupo e o Palmeiras é o terceiro colocado. Mas as duas equipes marcam muitos gols. São 14 gols marcados e 10 sofridos em 9 jogos para o São Paulo e o Palmeiras marcou 15 e sofreu 7. Mas para essa partida separamos o mercado de cartões e acreditamos que teremos ambas as equipes recebendo 2 cartões ou mais. Fechou? A próxima partida é o Santos contra o Água Santa no Campeonato Paulista. E essa partida nós separamos com vitória seca para casa. O Santos tem 71% de probabilidade de vitória e um aproveitamento de 39% nos últimos 9 jogos. O Água Santa tem 28%. Em casa, o Santos tem 72% de aproveitamento e como visitante o Água Santa tem 17%. Não vem numa fase muito boa. No histórico, são 6 vitórias do Santos, um empate e uma vitória do Água Santa. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Água Santa não vence há 5 jogos. Em casa, o Santos vem sofrendo gols há 5 jogos. Como visitante, o Água Santa vem sofrendo gols há 6 jogos. Últimos encontros, o Santos venceu 5 dos últimos 6 jogos. Últimos jogos dos campeonatos, o Santos venceu apenas uma partida das últimas 6 e o Água Santa venceu também apenas uma das últimas 6, mas não vence há 5 jogos. Então, para essa partida, acreditamos que teremos uma vitória seca para casa e acreditamos que será a primeira vitória do menino Ney no Campeonato Paulista. Fechou?
Salve galera, aqui é o nosso Caipora VIP. Por apenas R$ 14,90 por mês vocês terão acesso a uma lista de jogos exclusivas. Só para ontem e hoje soltamos mais de 100 jogos com partidas que terão grandes probabilidades, beleza? Então aproveitem e assinem o nosso Caipora VIP. Terão acesso a isso e tem 7 dias para testar. Caso queiram cancelar, devolveremos o seu dinheiro. Beleza, galera? Vamos lá para o nosso bilhete Caipora! Salve, galera! Nós temos o nosso bilhete Caipora com 3 seleções e uma odd total de 1,98. Separamos o Liverpool contra o Wolverhampton com over meio gol no primeiro tempo. Separamos o Ajax para vencer a partida contra o Heracles e o Santos para vencer a partida contra o Água Santa. Fechou, galera? Muito obrigado a todos e aguardo vocês amanhã no próximo vídeo. Valeu!